Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos começando por aqui, ó. Mais uma edição da nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda-feira, dia 3 de setembro de 2018. Fim da história. Quem são os culpados pelo incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, o mais antigo do país? Em instantes, a gente vai trazer um raio-x do acervo da instituição e dessa tragédia anunciada. Sabe o que me tem? Inelegível. Depois de a Justiça Eleitoral barrar a candidatura de Lula, qual é a nova estratégia do PT para insistir no nome do ex-presidente na corrida ao Palácio do Planalto? Você vai saber já já. Não convide para a mesma festa. Em áudio vazado, Anitta detona Pablo Vittar e dá início à Terceira Guerra Mundial. Mas será que essa história é real, hein? Será que é fake news ou ação de marketing? A ver, daqui a pouquinho no Morning Show. Esses são alguns destaques do programa que está apenas começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Será que é Ed. bom esse dia mesmo? Dá pra questionar, né? Nossa, como pode, né? Museu Nacional reduzido a pó. Agora muita gente, tragédia anunciada. Isso poderia ter sido evitado, né, Edgar? Quantos outros museus no Brasil não devem estar na mesma situação, totalmente desprotegidos? Só para falar aqui de São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa também pegou fogo, foi vítima de incêndio, ainda está em recuperação, fechado ainda. O museu conhecido como Museu do Ipiranga, fechado para manutenção. Para sempre, nunca abre de volta. Com problema de desabamento da estrutura toda, previsão de abertura, reabertura, 2022, vai vendo. Pois é, Edgar, é a hashtag tragédia anunciada, né? Infelizmente uma hashtag que cola aqui com o Brasil. Parece, não dá para trazer outra versão. Então a gente está esperando aí o comentário de vocês a respeito do programa, desse incêndio no Museu Nacional, hashtag tragédia anunciada. Você também pode aproveitar para fazer denúncias a respeito. Você que circula aí pelos museus do Brasil, já observou alguma coisa, tem algo a dizer? Aproveite aí a nossa hashtag tragédia anunciada. O comentário de vocês faz parte da transmissão do programa. Se a gente for para os assuntos mais comentados do país, tem prêmio aqui no Morning Show, Edgar. Aqui pelo WhatsApp também, você pode interagir mandando mensagens em vídeo. Dê a sua opinião, o que você acha, né? Qual é o culpado, o maior culpado? Que circunstância levou a essa tragédia, a esse incêndio nesse patrimônio nacional, o Museu Nacional no Rio de Janeiro, que guardava ali pelo menos nos 200 anos de história, né, que o museu tem, completados a esse bicentenário há pouco tempo ainda, guardava ali histórias de milhões e milhões de anos. Só para dizer, uma das peças do acervo, o fóssil do ser humano mais antigo encontrado aqui na América Latina. 11 mil anos, o que foi batizado inclusive de Luzia, estava nesse museu. E tantas outras coisas, e tantas outros materiais de pesquisa que serviam de base para o estudo e para a ciência nacional. Dê a sua opinião, 11 931 17 1009, queremos mensagens em vídeo, grava direitinho aí na horizontal, tá bom? No mais, você acompanha o Morning Show pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jovempanfm.com.br, pelo nosso canal na transmissão, no nosso streaming no youtube.com/morningshowjp e também nas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passe na nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. O país que, na frase do escritor Ivan Lessa, a cada 15 anos esquece o que aconteceu nos últimos 15 anos, de vez em quando também apaga da memória o que aconteceu nos últimos séculos ou milênios. Especialista em tratar o próprio passado como quem não tem futuro, o Brasil amanheceu ainda mais pobre culturalmente. Um incêndio que começou na noite de ontem consumiu as edificações e o acervo do Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro. Paulinha, vamos lá, vamos começar a falar um pouco dele. Primeiro, é legal a gente saber qual é a importância desse museu, né? O que de mais precioso havia nele. Eu já me adiantei, até coloquei uma peça aqui, né? Como uma das
pedras mais você preciosas falou uma aí das mais, da que é a Luzia. Luzia, né? Esse fóssil humano de uma mulher encontrado em Lagoa Santana, em Minas Gerais, em 1974. Então, uma mulher de mais ou menos 20, 25 anos e que é a mais antiga habitante das Américas, agora perdida, né, Edgar? O prédio por si só também é bastante importante, porque foi residência oficial da família real no Brasil entre 1816 e 1822. O Museu Nacional foi fundado em 1818 pelo Dom João VI, mas inicialmente ocupava um prédio em Campo de Santana. E aí, em 1892, migrou para o Palácio de São Cristóvão, que é esse prédio que vocês estão assistindo aí, estão vendo as imagens, o prédio que pegou fogo, né? Então eram coleções de paleontologia, zoologia, botânica, antropologia. A gente já sabe, por exemplo, que o maior meteorito já encontrado no Brasil, o Bondegó, sobreviveu ao incêndio, Edgar. É simbólico isso, né? É simbólico. A única coisa que sobrou, um meteorito, né? Essa força de destruição. Um meteorito de 5 toneladas, mais de 5 toneladas, que, de acordo com a análise, tinha mais de 4 bilhões de anos. Então, esse sobreviveu. Mas a gente também perdeu a maior coleção de múmias egípcias da América Latina, num lote que foi arrematado pelo Dom Pedro em 1826. Tinham múmias de adultos, crianças, de animais. Isso também se destruiu, além de uma das maiores bibliotecas especializadas em ciências naturais do Brasil. Eram 470 mil volumes, 2.400 raros, né? Tinha também o primeiro dinossauro de grande porte montado no Brasil e outras preciosidades insubstituíveis, Edgar. Olha, vamos lá. Ô, Caio, bom dia. A gente agora fala em tragédia anunciada, né? E vamos buscar as causas, saber o que pode ter acontecido. Mas não sei, algo me faz pensar que a gente vai cair na mesma situação, né? A questão da manutenção, a questão de sistema elétrico. Dizem também que pode ter sido um balão que caiu. Vamos lá para os detalhes. Bom dia. Bom dia para você também, bom dia para todo mundo ligado aqui. Você quer saber se sabe-se ou não as causas do incêndio, é isso? Ainda não tem, né? Sim, sabe-se sim. Já está batido o martelo, sabe sim. Há vários anos já se sabe a causa desse incêndio que aconteceu ontem à noite, por volta das 7 da noite começou a pegar fogo o Museu Nacional. Mas já há muitas décadas se sabe o motivo desse incêndio. Vamos lá, essa área do museu tem 13.616 metros quadrados e só 2 hidrantes. No andar do prédio que eu moro, deve ter ali uns 14 metros quadrados, tem mais do que isso, inclusive extintores também. Ontem, quando os caminhões do Corpo de Bombeiros chegaram lá para apagar o incêndio, nenhum dos 2 hidrantes estavam funcionando. Aí, qual que era a solução? Pegar água do lago da própria Quinta da Boa Vista. Só que as bombas do caminhão de incêndio, dos caminhões dos bombeiros, também não funcionavam. Tá aí parte da causa. O comandante-geral dos bombeiros disse para a imprensa que ali estava que o acervo e o tipo de construção é que contribuíram para as proporções do incêndio. Então, atribuindo parte da causa àquilo. Ou seja, meu amigo, se já se sabe que o acervo, e ali tem muita madeira, tem muito papel, e é um prédio propício a incêndio, você já toma medidas preventivas. Ou seja, você tem cuidado, né? Um comandante dos bombeiros que fala um absurdo desse, também está aí parte do incêndio. O laudo dos bombeiros, que é obrigatório para qualquer tipo de comércio, botequim, boteco da esquina poder ter licença e abrir o alvará, não estava em dia. Ou seja, você que é um pequeno comerciante, investe o dinheiro da sua vida inteira para abrir um seu barzinho, seu carrinho de pastel e tal, e sofre nas mãos dos bombeiros, que é um dos laudos mais difíceis para se conseguir abrir qualquer tipo de negócio, você sofre, porque você paga o imposto, você faz tudo em dia, faz tudo certinho, mas o que está atribuído ao governo não tinha e funcionava ali a bel prazer. Parte do incêndio também está aí, porque essa hipocrisia, essa encheção de saco dessa instituição que não funciona direito para o pobre pagador de imposto, ali eles ficam em cima, enchendo o saco. Agora do governo ali no museu, ninguém estava nem aí. Desde 2014, o museu não recebia os míseros 520 mil reais, que para o governo isso é dinheiro de pinga, anuais para manter a manutenção em dia. Salário de um ministro do Supremo. Pois é, não recebia desde 2014. Agora o Sérgio Malandro, agora em 2018, conseguiu pela Lei Rouanet 875 mil reais para fazer uma peça de stand-up ao longo de todo o Brasil. Não, quanto a cidade do Rio gastou na Copa, né? Um negócio assim, bilhões de reais. E o Sérgio Malandro tem muito mais importância do que 200 anos de história, pelo amor de Deus, né? O Sérgio Malandro nos faz rir. Desde 2016, também o museu já chegou a ficar fechado várias vezes temporariamente porque não pagava funcionários terceirizados. Então a somatória
somatória de causa é toda essa. O Sérgio Saleitão, o ministro da Cultura, anda dizendo agora de manhã que pode ter sido um balão, que os vigilantes viram que o fogo começou por cima, então especula-se que um balão pode ter caído lá, querendo, ou seja, passar a culpa para a sociedade. Olha, alguém soltou um balão, pegou fogo. E também se especula um curto-circuito numa sala que tinha lá dentro e tal. A causa foi essa somatória de fatores que eu acabei de apresentar. Isso tudo é balela. Aí você vem e me fala, não, mas o Sérgio Saleitão é ministro da Cultura, tem vários títulos, doutorado e não sei o quê. Só que olha o tanto de coisa que eu apontei aqui que o governo não fez a parte dele. Ou seja, quem tem esses títulos e tal, isso é uma baita de uma balela, isso não significa nada, isso eu coloco na conta dos chamados idiotas funcionais. Vamos lá, deixa eu ouvir você, Joel. Fala, Edgar, deixa eu só mostrar pra vocês, até pra ampliar a discussão aqui, o comentário também do Joel, porque o Caio tá falando aí da hipocrisia dos políticos, e ontem foi um festival de transferência de responsabilidades, né, um jogando pro outro, como se todos não tivessem parte dessa culpa. Então deixa eu mostrar também 2 tweets aqui importantes. O primeiro do presidente Michel Temer, que colocou o seguinte, Edgar: incalculável para o Brasil a perda do acervo do Museu Nacional. Foram perdidos 200 anos de trabalho, pesquisa e conhecimento. O valor para a nossa história não se pode mensurar pelos danos ao prédio que abrigou a família real durante o Império. É um dia triste para todos os brasileiros. É verdade, Temer, mas você poderia ter colocado junto com esse tweet uma foto sua visitando o museu, coisa que não aconteceu e nem aconteceu com os últimos presidentes do Brasil. O último, sabe qual foi, Edgar? Juscelino Kubitschek, que visitou o Museu Nacional. E o outro, do prefeito do Rio de Janeiro, o senhor Marcelo Crivella, que coloca o seguinte: eu não sei se ele estava falando sobre a mesma tragédia, mas ele disse o seguinte: trágico incidente que destruiu um palácio marcante da nossa história. É um dever nacional reconstruí-lo das cinzas, recompor cada detalhe eternizado em pinturas e fotos, e ainda que não seja o original, continuará a ser para sempre a lembrança da família imperial que nos deu a independência, o império, a primeira Constituição e a unidade nacional. Pareceu que o Crivella não sabia nem do que ele estava falando, né? Foi o que a Vera... Ignorância total. Foi o que a Vera comentou no Jornal da Manhã. Então vamos lá, vamos fazer um museu de cera ali, né? Vamos botar as coisas de plástico ali para representar, né? Eu acho que tudo isso que o Caio trouxe, o Vini também acrescentou pra gente aqui, Joel, se tivesse tudo bem, não teria nenhum problema lá. A Lei Rouanet, quando você coloca em perspectiva, a Lei Rouanet, o salário do juiz. Quer dizer, a gente, num país que as coisas funcionam e andam bem, essas coisas seriam insignificantes, né, pra gente colocar aqui. Mas é inevitável você fazer essa comparação diante da nossa realidade tão difícil no Brasil. Mas eu fico pensando, né, quando eu te repasso a pergunta que eu fiz aqui, né, para os ouvintes participarem, os telespectadores participarem pelo WhatsApp, e te repasso perguntando sobre esse culpado, porque na minha cabeça vem uma espécie de entidade invisível que a gente poderia batizar de negligência, né? A negligência é uma entidade chamada, talvez, cultura brasileira, né, Edgar? Tem muitos responsáveis aí no meio. Você tem a gestão, que era da UFRJ também, que obviamente deixou a desejar. Você tem a infraestrutura urbana da cidade do Rio de Janeiro, que não tinha água, não chegou para apagar esse fogo. Sim. Você tem uma decisão... É lamentável isso aí. Você tem uma decisão federal de repasse de verba, que não aconteceu também. Orçamento de 500 mil, 20 mil reais. 20 mil reais por ano. Como o Caio colocou, sabe? Isso é um troco da pipoca para qualquer investimento aí. Um patrimônio desses do Brasil dizia precisar disso. É muito menos do que ele precisava. Mas nem sequer isso não estava recebendo desde 2014, né? Então, quer dizer, e por fim, essa possível origem do incêndio, o balão, que também mostra... O que é o balão, né? O balão é um ato que uma pessoa faz para se divertir e que, sabidamente, pode trazer danos altíssimos a todo o resto, mas quem solta não tá nem aí, né? Já é mais um indício, mais uma amostra do que muitas vezes é a cultura brasileira, né? Você se preocupar com um prazer momentâneo agora, esquecendo, negligenciando todo o resto. A gente gosta de imaginar, às vezes, que as grandes tragédias, elas são fruto de pessoas más, né? Pessoas que querem a destruição, que querem acabar com o saber, Infelizmente, aqui não é o Estado Islâmico destruindo uma antiguidade, sabe? Não é o Talibã. É o mero descaso, é a mera negligência, é o mero...
enfim, de toda uma sociedade. É algo mais infame. É mais Gente, infame, é. é mais patético, porque é ridículo em últimas coisas, mas é uma estupidez, mas não deixa de ser uma tragédia com uma consequência seríssima pro Brasil, pro nosso conhecimento do passado. Pra ciência, Lembra né? da Luzia? Luzia era um crânio, era o nosso vínculo com um passado totalmente perdido do Brasil, que provou que o ser humano não chegou na América via Ásia, na América do Norte, provavelmente chegou via África também, muito antes. Enfim, coisas assim, descobertas importantíssimas e que perdemos, assim, de forma irrecuperável. Vamos pro Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, nosso correspondente por lá, tá acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Viga, passa pra gente a situação aí, né, do prédio, essa situação de momento, em que etapa tá esse trabalho dos bombeiros, se alguém ficou ferido com esse incêndio aí. Bom dia. Bom dia, Ligado, tudo bem? Hoje não tem brincadeira não, porque o clima aqui é de velório, de luto, não poderia ser diferente. Porque parte do Brasil morreu, né, meu caro Edgar? E parte da história mundial também, porque aqui o acervo, as coleções e também as séries eram daqui, histórias nacionais, mas também importadas, que vieram do Egito, da Grécia, enfim, do Império Romano e muito mais. Meu caro Edgar, ouvintes internautas da Jovem Pan, agora há pouco, o diretor do museu, o Alexander Kellner, e o reitor da UFRJ, o Roberto Lerner, eles expuseram de forma escancarada, colocaram um dedo na ferida e disseram: essa era uma tragédia praticamente anunciada, porque a falta de recursos, o contingenciamento, o dar de ombros do Ministério da Cultura e também, por que não dizer, do Ministério da Educação, afinal de contas o museu era vinculado ao Ministério da Educação, culminaram com uma conservação, com uma preservação inadequada deste museu. E aí, neste momento, em que se aponta dedos para todos os lados, acho que a gente deveria apontar para todos os responsáveis, não só do governo federal, mas também da Prefeitura, do governo do Estado do Rio de Janeiro, porque, enfim, a questão da água foi citada, os devidos alertas não foram feitos, os que foram feitos não foram recebidos de forma adequada, e aí, aqui atrás, para quem está nos acompanhando através do vídeo, está o resultado desses anos e anos de descaso, de negligência para com a história do Brasil, do bicentenário do Museu Nacional. Nós perdemos grande parte da nossa história. Meu caro Edgar, ouvintes internautas deste Morning Show, há ainda pequenos focos que estão sendo combatidos pelo Corpo de Bombeiros. É um trabalho de rescaldo que deve durar 2 a 3 dias. Mas os trabalhos estão muito prejudicados, como nós dissemos, porque faltou água no momento crucial, na hora em que o fogo estava se alastrando. Uma notícia boa que veio, que foi dada pela direção do museu, é que o prédio anexo, que reservava algumas séries, algumas coleções de animais e paleontologia, esse prédio anexo foi quase que integralmente preservado. Então, aquela primeira ideia de que tudo virou pó ou cinza, pelo menos nesse prédio anexo, ele foi preservado. Não se sabe ainda efetivamente a causa do incêndio, se foi um balão, se foi um curto-circuito, e também não se sabe o quanto foi perdido, mas indubitavelmente se perdeu muito da história do Brasil. Se joga a luz, se lança a luz para esse descaso, para essa negligência. O apelo foi feito aqui pelo reitor da FRJ e também pelo diretor do museu, para que não só o Museu Nacional, mas os museus de todo o Brasil, de todo o país, sejam tratados de forma digna, de forma respeitosa, e que o orçamento no ano que vem demonstre isso através de números, através de questões financeiras. Algumas pessoas conseguiram entrar, viu, Edgar, aqui no museu, e conseguiram resgatar algumas peças, peças inclusive de minerais, que conseguem, de certa forma, conservar, conseguem se preservar diante do calor, mas o estrago, você pode imaginar, é imensurável, incalculável. Obrigado. Tá certo, Viga. Obrigado pelas suas informações. A gente ainda volta a falar desse incêndio, né? Dessa tragédia aí, que acabou com o Museu Nacional no Rio de Janeiro, ainda na edição do Morning Show. Agora 10h21, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show.
Na última sexta-feira, o PT viu se confirmar aquilo que já estava claro e já era esperado. A Justiça Eleitoral barrou a candidatura de Lula à presidência da República em razão de o petista estar enquadrado na lei da ficha limpa. Assinada por ele mesmo em 2010, a regra determina a inelegibilidade de condenados por tribunal colegiado em processos criminais. Em outras palavras, o petista não pode disputar o pleito por ter sido sentenciado em segunda instância a 12 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Caio, vamos lá. A decisão, como eu disse, já era esperada, mas depois dessa decisão, muda alguma coisa na estratégia do Partido dos Trabalhadores? Pouca coisa, porque no fundo eles já sabiam que isso ia acontecer. A estratégia principal dos petistas, da alta cúpula, junto com o presidenciável de Curitiba, é esperar ficar o mais perto possível do primeiro turno para trocar o Lula pelo Haddad. Por quê? Até lá você vai mantendo o nome de Lula. Lula. As pessoas têm mais simpatia sobre o Lula do que, sobretudo, pelo Partido dos Trabalhadores, pela ideologia da esquerda. O Lula é que é a grande figura forte. Mesmo preso, ele consegue comandar várias coisas como a gente tem visto, inclusive retirar a Manuela Dávila, que se dizia uma feminista independente, da candidatura própria do PCdoB para ser uma vice do vice, que é vice do preso. Enfim, isso são exemplos das manifestações de poder ainda do Lula. Agora, qual que é a estratégia principal do PT, que também aguarda aval do chefão da quadrilha? É o seguinte, com o pronunciamento da Comissão dos Direitos Humanos da ONU, a questão de 2 semanas, falando, olha, nós estamos com o Lula, a gente acha que as instituições brasileiras deveriam respeitar a figura dele nas urnas eletrônicas, sim, enquanto não se esgotarem todos os recursos ainda cabíveis ao Lula, nós estamos com ele, deixemos ele ser candidato. Essa declaração vai muito no norte do voto do Fachin na última sexta-feira, porque o ministro Luiz Edson Fachin usou mais ou menos esse argumento para votar única e exclusivamente contra todos os outros 6 ministros, dizendo, olha, a ONU se pronunciou, eu acho que a gente deveria respeitar essa posição. Então o pronunciamento da ONU com o voto do Fachin engrandecem, ou pelo menos fazem os petistas acreditarem nessas teses. Eles vão ainda recorrer ao Supremo Tribunal Federal e com isso vão usar esses 2 argumentos. Olha, o Fachin votou assim, a ONU se pronunciou. Aí o engraçado é que, nesse caso, a justiça aí sim tem força. Se o Fachin votasse com os outros 7 ministros, dizendo o Lula não deve ser presidenciável, a justiça não presta, nós não podemos aceitar isso. Agora, como o Fachin foi o único que votou de acordo com o que os petistas querem, esse voto, essa justiça, a eles lhes convém. Todos os demais outros ministros estão errados e a justiça é golpista. Vamos à cronologia do que acontecerá com o Lula. Na última sexta, o TSE barrou a candidatura dele e deu 10 dias para que eles pronunciem para troca, se vai ser o Haddad, se vai ser o Bozo, qualquer um. Amanhã termina o prazo de 3 dias, porque já foi publicado o acórdão, para a defesa apresentar os embargos de declaração, que não tem força para mudar a decisão dos ministros, mas tem força para reanalisar o caso ou esclarecer algum ponto que tenha ficado em suspenso. Também expira amanhã o prazo para o recurso extraordinário direcionado ao STF, ou seja, a ministra Rosa Weber vai pegar, caso o PT se manifeste a decisão, e vai falar, vou mandar ou não para o Supremo Tribunal Federal. Esse relatório deve ser enviado até a quinta-feira dessa semana. E na terça-feira que vem, dia 11 de setembro, é que o PT vai ter como prazo os 10 dias dados na última sexta, que é, vamos manter o Lula, vamos sair da eleição ou vamos colocar o Haddad. Ô Joel, eu acho que nunca na história desse país foi tão... Fez cara de pau, fez né, tanto mano? sentido, porque olha o imbróglio que a gente tá. É uma situação inédita, não só na justiça, na política brasileira, na eleição do Brasil, tudo isso que o Caio falou pra gente aí. Eu acrescento o seguinte, o Haddad, essa estratégia segue, deve ir, eu não sei se o Caio falou, até dia 11, que é o limite ali, né, pra se decidir quem é que vai de fato tá à frente da chapa ali. Mas o Haddad aparece na propaganda hoje, dizendo que é vice do presidente Lula, quer dizer, continua essa toada aí. Mantendo essa mentira. A gente está acompanhando há um mês quase, talvez mais, essa ficção dessa candidatura do Lula, né, Edgar? A gente vê eles mantendo essa mentira e mantendo até com uma cara de escárnio, esse é o pior. Pensa na Manuela Dávila, por exemplo. Se fosse séria a ideia de que o Lula é candidato, seria a chapa Lula-Haddad. Não tem espaço para uma terceira pessoa na chapa. E mesmo assim, Manuela Dávila continua aparecendo aos risos junto do Haddad, ou seja, mantém quase que de forma aberta uma piada, uma pirraça, um escárnio com o funcionamento da lei brasileira.
enganando a população. Isso é muito sério, assim. Por isso eu faço um apelo até a pessoas que são de esquerda, que têm uma convicção de esquerda, que acham que esse é o caminho. Mas olha, você pode ser de esquerda e mesmo assim respeitar minimamente a lei brasileira, o funcionamento da nossa justiça, da nossa política, e não compactuar com alguém que está assim, se posicionando de uma forma tão cínica e tão mentirosa para enganar a população que tem menos discernimento. Ô, Caio, não se engane que todo mundo aprovou aí a decisão do Fachin, né? Porque nego ainda desconfiado fala assim, você já sabia qual seria o resultado, por isso que você quis, né, lavar a sua, né, liberar a sua... Nego, ainda assim, nego criticou. Vamos usar todos os prazos até o último momento. Até o último momento. Vamos passar a bola pro Trindade, que tá ouvindo a gente diretamente de Brasília, para falar aí também com a gente sobre isso, sobre essa estratégia de campanha. O Trindade, vamos lá. O ministro Barroso, ao deferir seu voto, né, na votação do TSE, explicou muito claramente, né, os trâmites desse comitê da ONU, que não tem valor, é um comitê administrativo que ele não tem valores jurisdicionais, quer dizer, tá tudo embasado ali. Parece que se apega, né, a estratégia, né, do Partido dos Trabalhadores é se apegar em qualquer tese que apareça para tentar justificar e levar adiante essa história que eles estão contando até o último prazo, para aí sim definir que o Haddad é, na verdade, o candidato aí a presidente pelo Partido dos Trabalhadores. Bom dia. Você viu que foi um voto ali lamentado, né, meio constrangido diante de tanta obviedade. Isso aí, Edgar, era como um filme de faroeste. Você lembra que a gente pagava o ingresso, sabia que o artista venceria todos no final, e a gente quer saber como seria e quando seria. Então, exatamente, todo mundo já sabia desse resultado, o debate era quando isso iria acontecer. Mas acabou, não tem efeito suspensivo, o PT pode até ir ao Supremo, mas nunca vai conseguir nada. E agora, a segunda coisa é a seguinte, mesmo preso, impedido de se colocar como presidente, Lula continua dando as cartas e através de um advogado. Eu acho que a Ordem dos Advogados do Brasil precisa se posicionar porque, no mínimo, isso é falsidade ideológica. Fernando Haddad não é advogado do ex-presidente Lula. Ele é candidato a vice na chapa ainda. E mesmo assim vai na condição de advogado consultar o oráculo do PT, preso, o velho Lula, e aí vai decidir quando vai fazer a troca. Porque são 10 dias de prazo, né? Isso começa a contar na sexta-feira. E aí a estratégia que vai mandar, não a racionalidade ou a legalidade. A história é a seguinte... Todo mundo sabia que a candidatura era fake, uma candidatura falsa, mas mesmo assim a estratégia funcionou ao ponto de colocar Lula ali entre os primeiros na intenção de voto. O desafio agora é transferir isso para Edgar. Agora, sobre essa história da esquerda, Lula está se lixando para a esquerda e para os outros. Ele pensa nele mesmo. Daí a manutenção dessa farsa, né? Ô Trindade, segue com a gente aqui, eu vou só passar a bola pro Vini, a gente vai continuar a falar da corrida eleitoral, nesses primeiros dias de propaganda no rádio e na TV, a tensão entre as candidaturas de Geraldo Alckmin do PSDB e Jair Bolsonaro do PSL aumentou, e aumentou consideravelmente, eles partiram aí pro ataque, né Vini? Conta aí. Principalmente Geraldo Alckmin contra Jair Bolsonaro, porque sabe que precisa tirar ali alguns pontinhos de Bolsonaro para poder chegar num segundo turno, né? E se a estratégia inicial do Alckmin era fazer propagandas atacando apenas as ideias e propostas de Bolsonaro sem citá-lo, agora já mudou um pouquinho com o vídeo divulgado neste final de semana, onde a propaganda do PSDB reúne ali algumas edições do modo como Bolsonaro já tratou algumas mulheres no passado. Vamos ver o vídeo, Edgar. Você gostaria de ser tratada desse jeito? Eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Que a sua mãe fosse tratada assim? Você é uma idiota. Você é uma idiota. Você é ignorante. Você é ignorante. Que a sua filha fosse tratada dessa forma? Vagabunda. Vagabunda. Você gostaria de ter um presidente que trata as mulheres como o Bolsonaro trata? Você é uma idiota. Vagabunda. Ignorante. Chora agora, chora agora. Muito bem, Edgar. Então é uma edição de 2 episódios, um de 2003 com a deputada Maria do Rosário, que foi uma discussão ali sobre maioridade penal, e depois
uma de 2014 com uma repórter da Rede TV, onde ele se irritou com uma pergunta sobre ditadura, né? Então, o Alckmin acabou fazendo essa pergunta, né, esse questionamento: você gostaria que sua mãe ou sua filha fosse tratada dessa maneira? E aí o Bolsonaro respondeu no tweet dele perguntando o seguinte: Edgar, você gostaria que seu filho ficasse sem merenda escolar? Né, se referindo também às investigações da máfia da merenda aqui em São Paulo, que pegou ali alguns políticos do PSDB, e o Geraldo Alckmin se defende, dizendo que ninguém do governo foi condenado por isso. Mas é um ataque mais agressivo aí das duas partes a partir de agora, Edgar. Olha, quero que vocês dinamizem agora, eu quero o comentário do Trindade e do Joel rapidinho pra gente seguir adiante aí. Só pra colocar no molho rapidamente, Trindade, na entrevista do FHC, ele alerta pra esse dado: olha, o PSDB tem que ir pra cima do Bolsonaro em redutos, principalmente onde historicamente o PSDB tinha uma liderança e agora é ameaçado por ele. O PSDB assim passa o recibo e acha que está fora do segundo turno e que a última chance é ir para o segundo turno contra um indicado do ex-presidente Lula. O PSDB passa o recibo que o indicado do Lula vai para o segundo turno. Sobre esses dois episódios, Edgar, eu estou ficando antigo aqui mesmo. Eu estava ao lado dos dois, sabe? Os dois processos. Estava ali ao lado. A Manuela, a minha colega jornalista, depois da entrevista, eu estava na entrevista, aí rolou aquele bate-papo ali agressivo. E do outro foi a Maria do Rosário. Sim. Ele não é mais assim, não. Ele disse que melhorou. Ficou mais mansinho agora é um doce de pessoa. Realmente, a estratégia pro Alckmin, se tem alguma, é conseguir tirar votos do Bolsonaro. A questão é, será que ele consegue tirar votos do Bolsonaro atacando o Bolsonaro ou fazendo um pouco do que o Bolsonaro faz? Essa é a grande pergunta. Tá certo. Obrigado, Trindade, pelas informações, viu? Um abraço. Bom dia a todos. Agora 10h41, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. O cantor Bono Vox, líder da banda U2, perdeu a voz durante um show nesse final de semana, deixando os fãs preocupados. Tava lá tocando em Berlim, né, Paulinha? Fechando a sua turnê internacional em Berlim, segundo show na cidade. Aí deu um pigarrão. Deu ruim. Parou o show. Parou ali, falou, foi depois dessa música, não foi? Tinha cantado Beautiful Day, tinha né? cantado poucas músicas, e aí ele falou, não vai dar, vocês não merecem, não é assim, vamos parar aqui com esse show. E aí os fãs ficaram super preocupados, o que será que aconteceu, né? No dia anterior a voz já não estava muito legal, e aí parece que sumiu nesse segundo dia. O U2 fez um comunicado oficial dizendo que iam procurar um médico, descobriu que, enfim, realmente deu ali na voz do Bono Vox. A gente não sabe o diagnóstico de fato, mas o Bono já falou que está com acompanhamento médico e que vai ser substituído esse show. Eles já até escolheram uma nova data em 13 de novembro. Ele fará novamente essa apresentação em Berlim para fazer jus aí, né, para os fãs que já tinham pago ingresso, chegaram ali e acabaram que não puderam conferir o show inteiro da banda por esse problema de saúde do Bono. A gente não sabe exatamente qual é, ele não falou o que é esse problema, se é uma gripe agora ou alguma coisa que ele vem lidando há um tempo, mas fato é que continuará na ativa sim, Edgar, e vai retomar aí esse show no dia 13 de novembro. O Paulinho, independentemente do Bono ser um grande vocalista, ter uma voz linda, bonita aí, não sou eu que vou falar nada contra isso, porque a própria discografia mostra isso. O cara tem o apelido de Bono Vox, né? Desde a adolescência. Padecer de um problema desse, eu não sei, eu fico pensando o seguinte... Você tem teoria, Edgar? Eu tenho uma teoria, eu acho que o Bono, ele canta de uma maneira muito visceral, né? Ele usa muito a garganta e canta na raça, as coisas, tipo, mais ou menos aqui comparando com os cantores que têm essa potência de voz na área da música sertaneja brasileira. Vários deles tiveram problema de voz, né? O Bono canta dessa forma visceral, distorcida e tal, e isso pode, ao longo do tempo, causar, obviamente, problemas. Espero que seja algo só pontual e que ele possa se recuperar e voltar ativa aí com a sua performance, que é sempre muito legal. A minha avó recomendaria Passarnica. Passarnica. Mas ela resolve tudo. Manda um spray, né? Manda Vamos lá, o outro destaque da nossa página musical, girando aqui até, inclusive, o gênero e a trilha sonora aqui, é a cantora Beth Carvalho. O que aconteceu com a cantora Beth Carvalho, a nossa rainha do samba brasileiro, Vini? A rainha do samba. Fez um show deitada
deitada, é isso? Deitada, Edgar, ao lado do Grupo Fundo de Quintal. Ela comemorou no Rio de Janeiro 53 anos de carreira e também 40 anos do disco Pé no Chão. E o que acontece, Edgar? A Beth Carvalho sofre já há quase 10 anos aí de um problema na coluna, né? De dores aí, de fortes dores na coluna, já passou por cirurgias e geralmente ela costuma fazer aí os seus shows sentada. Só que as dores ontem estavam tão fortes que ela precisou de um sofá-cama e pediu ao público ali para que ela pudesse fazer esse show deitada, né? E aí ela terminou o show todo dessa forma que a gente está vendo agora para quem nos acompanha em imagens, deitada. Vamos ver um pouquinho. É uma cena, não deixa de ser uma cena forte, né? Uma cena, claro, heroína, né? Tá lá, em pé, tá lá com coragem fazendo o seu show, né? Vencendo as dificuldades, mas é uma cena difícil, né? Uma cena... Ela disse depois, né, que faz isso por amor ao samba, Sim, amor à arte, sim, amor ao claro. público dela, né? Então ela quer estar de alguma forma ali, podendo continuar, né? Com o show dela, com o samba dela. Vamos ouvir também, Edgar, o momento que ela anuncia pro público que ela vai precisar deitar para fazer o show? Vamos lá, tá aqui, Vini. Não posso ficar muito tempo sentada. Então, eu pedi para a produção trazer esse chaise longue para eu deitar, que afinal de contas, tem na noite com Madonna, na cama com Madonna, tem na cama com Beth Carvalho. Tá aí, pois olha. O show tem que continuar, né, Edgar? E aí ela tá continuando de alguma forma. Todo o mérito para Beth Carvalho, a gente espera, claro, né, que ela se recupere brevemente, fique boa para seguir em frente com a sua carreira, com a sua brilhante carreira. Agora 10 horas 51 minutos, horário de Brasília. Bom dia, né? Embora não seja exatamente uma boa forma, né, de falar. Ô, ministro, da tragédia. Eu gostaria de começar falando com o senhor acerca da primeira declaração que surgiu na imprensa, que o senhor proferiu há poucos instantes, inclusive, com relação à reconstrução. Como é que é possível uma reconstrução acontecer nesse momento ainda em que as labaredas ainda persistem e que a fumaça ainda sobe das cinzas desse grande patrimônio nacional que é jogado ao chão, literalmente? Não, a primeira etapa, Edgar, é a etapa de rescaldo, né? Que é exatamente a gente cercar, debelar completamente o fogo e a fumaça e passar a recolher o que enfim, sobrou e também fazer a avaliação da estrutura, enfim, do que ainda está de pé. A partir disso, é possível, então, dar início à realização do projeto básico e depois do projeto executivo para a reconstrução, ao mesmo tempo em que se avalia o acervo, o que foi possível recuperar, o que ainda é possível recuperar e o que não pode. A boa notícia é que todo o acervo que se encontra na área chamada de Horto, que é o acervo de botânica, uma parte do acervo de arqueologia, também o acervo da Biblioteca Central, que tem mais de 20 mil volumes. Enfim, esse acervo não foi atingido. Mas é preciso também se verificar do acervo do Palácio, né, que se encontrava no Palácio, o que é que ficou e o que não ficou. Agora, é importante que a gente, além de fazer esse levantamento, já inicie esse processo relacionado à construção, porque é preciso fazer o projeto básico, depois fazer o projeto executivo, para aí se ter uma ideia do custo efetivo da reconstrução e, nesse período, claro, criar condições para viabilizar essas etapas. Ministro, bom dia. É o Caio falando. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor acabou de falar que a primeira etapa é uma operação rescaldo. Eu enxergo isso como uma última etapa aí do trabalho por parte do Corpo de Bombeiros. Mas, enfim, indo ainda de acordo com as suas declarações, o senhor já disse ontem mesmo
o senhor disse mesmo ontem à noite de que já hoje começariam os trabalhos, como agora o senhor foi listando, o primeiro rescaldo e tal, os trabalhos de recuperação. Só que desde 2014, o senhor ainda não era o ministro da Cultura, mas já há algum tempo o senhor já desde 2014 o museu não recebe anualmente 520 mil reais que era para manutenção. Agora essas declarações suas dão a entender uma eficácia ímpar do governo federal. Olha, já caiu hoje o prédio, amanhã a gente já vai começar a trabalhar. Só que com a realidade a gente vê essa verba super reduzida. Não é um contrassenso, ministro? Olha, preciso esclarecer, né? Assim, o que eu vou dizer aqui é fato, é informação, né? O Museu Nacional, ele pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele não está no organograma, nem está no orçamento do Ministério da Cultura. O que eu me propus a fazer assim que eu assumi o posto no Ministério da Cultura foi o de ajudar o Museu Nacional a captar recursos para viabilizar o seu projeto de revitalização. E eu então me dediquei a isso, consegui sensibilizar o então presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, botei os técnicos do IFAM e do IBRAM à disposição, viabilizamos o projeto de revitalização e o BNDES entrou então como patrocinador. O contrato foi assinado agora em 6 de julho para a viabilização desse projeto de revitalização. Infelizmente, acabou não dando tempo dele ser implementado, mas esses recursos eles estão disponíveis e me parece bastante razoável que o objeto dele seja mudado para a reconstrução. Ministro, na verdade, assim, o que eu afirmei, é importante também fazer essa ressalva, não é que a reconstrução começa hoje, fisicamente. Não, sim, né? Mas o processo, né? O processo, exatamente, mas é isso que nós estamos nos dedicando e eu me propus a ajudar a UFRJ e o Ministério da Educação nesse sentido. Ministro Joel Pinheiro aqui, bom dia, tudo bem? Tudo bem, João. Essa tragédia do Museu Nacional, infelizmente, não é a primeira. A gente tem visto outros museus acontecendo isso no passado recente do Brasil. E, infelizmente, dá para prever que não deve ser a última também, né? Dado o estado de precariedade de tanto dos nossos museus. Por que chegaram nessa situação e existe alguma política, alguma proposta para mudar isso, para que tragédias assim não aconteçam no futuro? Olha, eu acho que nós estamos falando aí de muitos anos de descaso com o patrimônio cultural brasileiro. Muitos e muitos anos, né? Nós temos procurado enfrentar isso na medida das possibilidades. Todo mundo sabe que há um déficit fiscal gigantesco e que a capacidade de investimento do governo federal está muito reduzida, mas nós temos procurado enfrentar isso a partir do trabalho do IFAM, do trabalho do IBRAM, do nosso investimento em patrimônio cultural. Nós investimos quase 200 milhões de reais em restauro de patrimônio em 2017, esse ano cerca de 170 milhões. Nós temos feito as obras de modernização dos museus federais. Vamos entregar agora em outubro e novembro 2 museus modernizados, o Vitor Meirelles e o Caeté, e vamos também assinar a contratação das obras de modernização de mais 4 museus, o de São João del Rei, o Museu da República, o Museu Histórico Nacional e o Museu da Chácara do Céu. Enfim, estamos fazendo, na medida das possibilidades, um investimento grande no âmbito do Ministério da Cultura, naquilo que está ao nosso alcance e naquilo que é nossa responsabilidade direta. Ministro, o senhor vai me desculpar interromper ou atravessar, mas é porque a gente ouve essas declarações de
funcionários públicos, agora no caso a sua, parece que está tudo indo muito bem e não está, que a gente viu... Deixa eu só terminar do início, por gentileza. E não está, a gente teve agora o museu mais importante do Brasil desabando por causa de um incêndio. Dois hidrantes só ali funcionando, a fiação toda exposta, isso já era denunciado desde 2004, ou seja, é evidente que as coisas não estão. No começo desse ano, o senhor esteve aqui em São Paulo e eu fui entrevistá-lo, fiz uma declaração questionando justamente a captação de recursos por parte da Lei Rouanet. O senhor ficou bastante bravo, a gente inclusive veiculou essa briga aqui, o senhor ficou aborrecido comigo, porque eu falei, olha, como que pode haver Lei Rouanet sendo que tantas coisas há pendentes? Agora, no começo da sua resposta à minha primeira pergunta, o senhor falou, primeiro preciso informação. Eu vou questionar, porque senão parece que eu estou falando aqui uma bobagem, mas tudo bem, o museu não estava no orçamento do Ministério da Cultura, e sim da UFRJ. O senhor, conhecendo muito bem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, inclusive o senhor é formado, graduado em jornalismo por lá, não haveria de ter questionado já antes, assim que assumiu o Ministério, falando, olha, eu conheço a UFRJ, eu vejo que o museu não está recebendo a verba, então eu vou trazer de volta para mim esse museu, colocar no meu orçamento, até afinal de contas é cultura, né? Assim, na administração pública, né? Como? As universidades, as coisas não funcionam dessa maneira na administração pública. As universidades federais no Brasil, pela Constituição brasileira, elas têm autonomia administrativa, financeira e didática também. Então, assim, não há a menor possibilidade de uma intervenção do Ministério da Cultura em algo que está sob a jurisdição de uma universidade federal. O que pode haver e houve é diálogo. Eu, desde que assumi o Ministério, eu também encontrei o reitor da UFRJ e coloquei o Ministério à disposição da UFRJ, não apenas em relação ao Museu Nacional, mas também a outro patrimônio cultural que pertence à UFRJ e que está completamente destruído, que é o Canecão. Né? Inclusive fiz até uma pressão grande sobre ele, no sentido de que construíssemos juntos soluções para essas duas questões. E, em paralelo, eu empreendi esse movimento de tentar buscar recursos. Fiz várias reuniões com os diretores do museu, ajudei-os a formatar o projeto, ajudei-os a captar recursos para o projeto de revitalização. Enfim, eu fui muito além do que, digamos, seria o meu papel, justamente por compreender a importância do Museu Nacional. Agora, da noite para o dia, retirar o Museu Nacional da estrutura da UFRJ e do Ministério da Educação e passar para o Ministério da Cultura, enfim, isso aí não seria possível fazer dessa maneira, ou pelo menos não no curto prazo. Ministro, para a gente finalizar, eu abri essa edição do programa dizendo que é um país que olha para o seu passado como quem não tem futuro, não tem muito a que pensar, e a gente constantemente tem notícias e se depara com a nossa cultura sendo dilacerada, muitas vezes por motivos infames, como esse incêndio que derruba o maior patrimônio científico, cultural brasileiro. Até quando a gente vai conviver com isso? E a pergunta que eu repasso para a gente finalizar é a mesma que eu fiz para os nossos ouvintes aqui. Quem é o grande culpado por isso acontecer? O senhor que está à frente do Ministério da Cultura, o senhor que está dentro, colocando a mão na massa nesse tipo de problema que acomete o Brasil. Olha, eu atuo para fazer parte da solução e não para fazer parte do problema. Eu estou deixando, ao final do ano, um Ministério da Cultura muito mais estruturado, com uma capacidade de realização e um histórico de realizações e resultados também muito maior. Não estamos gerando passivo de déficit em nenhuma área, ao contrário, estamos resolvendo problemas históricos que eu encontrei. Obras paradas desde 2009, desde 2010, enfim, uma série de problemas que, enfim, eu estou dedicando a minha energia, o meu tempo a resolver. Eu acho que nesse caso é absolutamente fundamental que se faça uma apuração rigorosa das causas e das responsabilidades. Acho que um dos grandes problemas que nós temos no país é, sem dúvida nenhuma, a impunidade, né? E se a gente conseguir
nesse caso, apurar causas e responsabilidades, acho que nós estaremos dando uma grande contribuição para que casos como esse não se repitam. Eu queria agradecer a entrevista aqui para o Morning Show, o ministro Sérgio Saleitão falando com a gente. Obrigado, ministro. Obrigado. Vamos lá, vamos seguir em frente agora, trazendo a nossa hashtag de hoje. Tragédia anunciada foi a hashtag anunciada ao início dessa edição. Como estamos aí, Paulinha? Olha, muita gente aqui comentando. Vamos começar com o El Alves, que diz o seguinte: um país sem cultura é um país sem futuro, sem identidade. Mais uma participação aqui em hashtag tragédia anunciada, Bruno Neres. Catástrofe natural? Não no Brasil. Aqui temos catástrofe social e cultural. E fechando com o perfil Meu Irmão Quer Saber, só eu acho que o Brasil é uma tragédia anunciada? Continuem aí participando. A nossa hashtag de hoje é tragédia anunciada, Edgar. Fala, Caio. Eu queria comentar essa entrevista do ministro da Cultura. Que papinho, né? Cá pra nós, porque político é excelente em te convencer de que tá tudo bem. Ele falou, olha, tô deixando o ministério muito mais estruturado, a gente tá fazendo a nossa parte. Todo político que você escutar falando, sobre qualquer assunto, você vai falar, pô, o Brasil tá lindo, né? Meu, como que tá deixando o ministério mais estruturado? Como que as coisas estão sendo feitas? Como que o trabalho vai começar hoje? Desabou parte do prédio por causa de um incêndio, um prédio que estava anunciado há mais de 15 anos que a fiação estava exposta, que as paredes estavam corroídas por umidade, estava tudo errado. 2 hidrantes, esse prédio é de 1818, 200 anos atrás. Em 200 anos ninguém percebeu que só tinham 2 hidrantes ali e que os 2 não funcionavam. Os bombeiros chegaram ontem e não tinha água. Não dá pra gente ficar caindo nesse papo. O Temer também tuitou, olha, uma perda pro Brasil. Mentira! Pergunta pra ele qual que era a cor da parede lá de dentro, se ele vai se responder. O último presidente que foi lá, o Juscelino Kubitschek, em 1961. Gestão, né? Como é que é? Tem que ver quem que é o responsável realmente pela gestão. Bom, eu aqui não sou, é o poder público. Ah, mas não pertence a mim, pertence ao FRJ. Alguém tem que falar, bicho, os caras não estão dando conta. Não é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Claro que é tudo a mesma coisa. A gente fica caindo nesse papinho de burocracia. Não é minha, é do FRJ. Alguém tem que chegar e falar, FRJ, você não tá fazendo sua parte. Tchau, é minha agora. Acabou, velho. Mas primeiro, precisa se ver de forma legal. Não sei nem se tem um caminho legal pra fazer isso que você falou. Mas agora, é porque a gente engole esse papo. Tem que ser uma forma legal. A gente tem que ver de fato do governo federal. Porque daí a gente encontra saber as reais pra quem causas. cobrar, Não adianta culpar de forma difusa todo o poder público. Tem que ver é melhor deixar queimar mesmo, é verdade. Tem que ver de fato que é o responsável, né, cara? Ô Edgar, deixa eu mostrar aqui também uma outra problemática aí que surgiu nessa questão do incêndio no museu, que é os presidenciáveis, principalmente, querendo angariar votos em cima daquela surfada, né? Surfar em cima de toda essa tragédia, né? Então vamos colocar aqui pro ouvinte do Morning Show alguns tweets de alguns presidenciáveis que cometeram esse ato aí, como o Guilherme Boulos do PSOL, que colocou o seguinte: é muito triste o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, atingindo 20 milhões de itens da nossa história. Os cortes criminosos de Temer em recursos da cultura e em investimentos estão condenando o nosso futuro e destruindo o nosso passado. Mentira, mas assim como o Caio, colocou aqui no início do programa, é um corte que já vem há muitos anos, né? Um descaso que já vem desde 2014, que eles não conseguem pagar lá os 500 e tantos mil reais, que é o salário de um ministro do Supremo. E aí quem respondeu para ele foi o apresentador Marcelo Taz, ex-CQC, que colocou o seguinte pro Boulos: desculpe, não dá para me manter em silêncio. Esse patrimônio de 200 anos sofre negligência do governo Temer? Tem certeza que escreveu isso? Você é um tremendo cara de pau, um enganador. Que alívio saber que apenas 1% dos eleitores cai no seu blá 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 impostor. Querendo dizer o seguinte, né? Claro que o Temer tem a sua parcela de culpa, mas não é só ele, não né? Aqueles políticos que você apoiou, que você estava junto, também tem continua apoiando, também tem essa culpa. Você lembra daquela máxima na política, Vini, que qualquer obra que se via, que se tinha notícia, falava, obra do Maluf. É meio que essa, tudo conta na conta, tudo na conta do Temer que tá aí também. Não é fazer defesa a algum governo que tem vários motivos para ser criticado. Mas peraí, né? Esses caras estão exagerando. E o eleitor incauto, ele cai dessa. Ele pode cair facilmente nesse nessa. Clima político que a gente vive, não tem nada melhor para esses oportunistas do que grandes tragédias, né? Porque você sempre pode atribuir uma grande tragédia ao seu adversário. Então, os olhinhos deles brilham até com isso. E aí a gente vê quem tem algum decoro, alguma responsabilidade cívica e quem não tem, né? E a Manuela Dávila, Edgar, que nem é mais candidata, né? Agora é vice da vice. Ela fez campanha mesmo e teve até que apagar o tweet que ela fez, que ela disse o seguinte, ó: não quero que a tragédia do Museu Nacional aconteça
com o Museu Nacional de Belas Artes, com a Biblioteca Nacional, com o Arquivo Nacional, vote em um candidato que vai revogar a PEC do teto de gastos, #Lula Manu Haddad. Aí as livres associações vão surgindo e essas declarações aí vão trazendo mais nebulosidade a esse campo já minado da disputa política, né? Vamos lá, a gente convidou o nosso ouvinte a interagir aqui pelo WhatsApp também, se manifestando, dando aí a sua opinião com relação a quem seria, né, o culpado por essa tragédia, como dissemos aqui na nossa hashtag, a tragédia anunciada. Vamos conferir algumas mensagens que chegaram pra gente. Grande Edgar, navegador não só de águas, mas das ondas do rádio, bancada e ouvintes. Bom, na minha opinião, a responsabilidade maior aí dessa tragédia é dos governantes. Não do propriamente museu, mas sim também dos governantes aí, estaduais, federais, seja quem for, ou municipais, que têm a responsabilidade de colaborar. É uma pena que nesse país a gente inverte os valores e prioriza outras coisas. Tem tantos shows aí, tantos eventos culturais de menos significâncias do que um museu que guarda relíquias da história, né? É uma pena, mas é isso aí. Só uma observação, tô gravando do carro, mas tô no estacionamento aqui parado. Isso aí. E é isso aí. #partiu pra cima, pessoal. Bom dia, galera do Morning. Quem fala é Jorjão aqui de Uberaba. Com relação ao assunto, é o que o Caio falou. O motivo do incêndio do museu é o descaso dos nossos governantes com a história do nosso país. É isso que nós colocamos lá, governantes que não se preocupam com a educação, com a saúde do povo e com a história. É por isso que nós estamos perdendo 200 anos de histórias queimadas sem ter nenhum motivo. Qual o motivo? Preocupação dos governantes com o próprio umbigo. Enquanto isso não mudar, o Brasil não vai ter história, não vai ter presente, não vai ter futuro. Um grande abraço a todos, Jorge de Uberaba. Dia Morning, aqui fala Maria do Rosário de São Paulo. Eu acho que o culpado de tudo isso que acontece com nossos museus, nossos parques, nossas praças, são os corruptos que existem no Brasil. Se não existissem esses corruptos, tanta roubalheira, tanta safadeza desses bandidos da política, sobraria dinheiro não só para cuidar dos nossos museus, assim como o principal, cuidar da educação, da saúde do nosso povo. Então, para mim, o culpado são os corruptos, que deveriam todos devolver tudo que roubou. Tem que devolver tudo que roubou para os cofres públicos para poder esse dinheiro ser aplicado em alguma coisa útil para o povo. Bom dia, obrigado, amo vocês. Tá aí a participação do ouvinte mandando mensagens aqui para nossa enquete de hoje pelo WhatsApp. É isso. Queima-se, né, a história brasileira, a cultura brasileira, o conhecimento científico. Queima-se a alma. Um povo que não preserva a sua cultura, não preserva a sua alma. Vamos lá, Vini, girar o assunto aqui no Morning Show. O nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa tá incrível. Vamos lá. Agora os personagens aí. Acho que o nosso redator tava meio manguaçado. Escreveu aqui que Anitta e Pablo Vittar estão em pé de guerra. Eu fiquei eu duvidei um pouco disso, mas vamos lá. Elas são super amigas. Você pode dirimir qualquer dúvida aí a esse respeito, Vini. Vamos lá. Então, Edgar, o que acontece é o seguinte, né? A Anitta lançou Pablo Vittar, né? Naquele clipe até da música Na Sua Cara, que elas gravaram em Marrocos, mas parece que a treta já começou a partir daí. Porque o que acontece? Nessa ocasião, a Anitta, obviamente, já era muito mais famosa, né, que Pablo Vittar. Ela bancou todos os custos aí dessa produção, da viagem, inclusive a hospedagem da Pablo, né, que na época não era muito conhecida. E isso impulsionou a carreira de Pablo Vittar. Depois ela foi cantar com a Fergie lá no Rock in Rio. Mas parece que depois disso a Anitta até chegou a convidar Pablo Vittar para uma festa que ela promoveu, e a Pablo acabou cobrando um cachê muito alto para participar dessa festa. Algo que incomodou um pouco a Anitta, foi visto aí como, de certo modo, como ingratidão. Depois veio uma notícia que não foi bem isso, que a Pablo Vittar não cobrou esse cachê alto, que apenas ela recusou o convite para participar porque queria criar a sua própria festa. Mas enfim, a partir dali os fãs de Anitta e Pablo Vittar já trocam aí algumas alfinetadas pelas redes sociais. E aí, Edgar, nesse final de semana o que aconteceu? Vazou
um áudio da Anitta. Supostamente, ela não cita o nome da Pablo Vittar, mas pela ocasião, pelo que nós vamos ouvir agora, ela supostamente detona Pablo Vittar por tê-la chamado de mão de vaca. Vamos ouvir, Edgar. Solta, Ed! Aqui, ó, vai aqui. Helicóptero pra ficar mostrando pros outros que eu sou rica? Eu não. Jato era carérrimo, o clipe eu tava pagando sozinha. Muito pão duro, entendi. Pão duro ia ser se eu pegasse e falasse assim, não, eu não vou pagar clipe nenhum, faz de qualquer jeito. Agora o clipe caro pra cá, $70 mil, amor, dólares. Sou pão dura? Jurou, pra ficar pagando jato pra galera ir com a bunda no sol, eu também. Não preciso, sou de Honório Gurgel, minha filha. Sou de Honório Gurgel, real, passei muito perrengue na minha vida. É a Anitta mesmo. Arcon tá achando que não é Anitta. É a Anitta. Não sei. Ô, louco, não. Eu acho que é a Anitta também. Parece ser a voz dela. O som tá muito limpo. Né, tá muito claro. Mas é mensagem de WhatsApp. Eu adoro me ouvir sempre quando eu gravo em áudio. Não parece a Anitta. Aqui chega em altos níveis. Vamos ver se é a Anitta mesmo. Não é a Anitta. Pra internet inteira pegar um cara, se pegar um cara com a metade do seu talento pra imitações, já consegue já parece fazer que isso aí. Não, eu vou agradecer, Edgar. Mas o que acontece, Arcon? Os fãs também estão sugerindo que, na verdade, esse áudio foi vazado de forma proposital, porque a Anitta lança nessa semana o clipe da música Medicina, né? Já tem o áudio da música, mas ela vai lançar o clipe que foi gravado onde? Em Honório Gurgel, que é a cidade onde a Anitta foi criada, e que ela fala disso no final do áudio. Gurgel, né? Sou de Honório Gurgel, não sei o quê. Então isso poderia ter sido proposital como uma estratégia de marketing para poder viralizar aí esse próximo clipe. Paulinha falou isso de manhã. Paulinha me falou isso, eu acho que é uma Paulinha? jogadinha, nossa musa que mas não é Será de que é ou medicina, não? né? Do clipe que ela vai fazer com a Jojo Todinho, que ela gravou no Honório Gurgel. Então é um clipe inédito aí na carreira dela nacional. Será que é isso? Será que ela tá fazendo intriguinha pra promover? Eu tenho uma pergunta. O Ministério da Cultura já Sério já se posicionou sobre essa questão ou não? Já se posicionou e é de responsabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então a gente vai entrar em contato pra saber. Agora, será que é essa porque a música é com a Jojo Todinho, não tem nada a ver de Pablo Vittar. Não tem a ver, mas... Será que ela usou dessa intriga com a Pablo pra poder dar uma cutucada e ao mesmo tempo promover o clipe da próxima música dela? Certo, Vini. Quem que tá aí pra dar a hora certa pra gente? Professor, né? Olha que diva. Inacreditável. No dia, quer dizer, a história tá sendo apagada mesmo. Né? No dia trágico, mais uma notícia trágica. E vai ser no dia 7, da Anitta, Independência do Brasil. Independência do Brasil. 11h22, horário de Brasília. Tá pouco de polêmica hoje, é? Querem mais, então? Vamos lá, ó. Nesse fim de semana, no Festival de Veneza, na Itália, o diretor italiano Luciano Silighini Garagnani saiu em defesa do produtor Harvey Weinstein, acusado por mais de 70 mulheres de estupro e assédio sexual e moral. Isso aconteceu mesmo, Paulinha? É sério? É verdade. Teve alguém pra defender o cara? Isso? Foi, ó. Vocês estão vendo aí uma das fotos, Esse é o Caio italiano. Não, Eu brincadeira. amei você falando, você falou o nome do cara, porque não... Garagnani? É isso mesmo? Garagnani. Garagnani. Ele foi lá, pôs essa camiseta, uma Predestinado. foto do Harvey Weinstein, escrito Weinstein is innocent. E foi no tapete vermelho de um filme bem específico, que é Suspiria, um filme de terror super aguardado, que tem ali como um dos roteiristas o Dario Argento, que é o pai da atriz Asia Argento, que é uma das denunciantes do Harvey Weinstein. A gente já falou bastante dela aqui, porque ela também tem uma denúncia por ter dormido com um menino menor de idade. Bom, ele foi lá no tapete vermelho, mostrou essa camiseta, e nas fotos que a gente vê na internet, você vê que as pessoas do lado, atores, e enfim, estão ali meio que, olha a camiseta, meio rindo, né? Enfim, o que dá uma margem pra gente imaginar que seja também um golpinho publicitário. Esse cara, esse diretor teria doado dinheiro pra campanha do Trump, é um defensor do Partido Republicano e também um defensor de Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro italiano. Aliás, ele tá fazendo um filme sobre o Silvio Berlusconi, que trata especialmente, eu não sei se vocês se lembram, das festas Bunga Bunga. Festas que Berlusconi
estava ali na sua casa, não é? Festas de respeito, não sei, e que serão o assunto desse filme, né? Parece que o filme é favorável a Berlusconi, traz uma abordagem favorável a Berlusconi. Ele que foi, inclusive, acusado de ter relações sexuais com uma prostituta marroquina menor de idade, chegou a ser condenado a 7 anos de prisão, mas depois foi libertado após recurso. Então, talvez ele teria ali alguma coisa em comum com Harvey Weinstein e talvez por isso esse diretor mostrar essa camiseta ali no tapete vermelho seria uma provocação até para que as pessoas soubessem mais sobre o trabalho dele, sobre o que ele se propõe. Não sei. Agora, parece como que chamou a tem atenção tanta de gente fato. dando risada em volta, hein, Paulinha? Então, por isso que me dá essa ideia, essa margem de que talvez seja meio golpinho, sabe assim? Ah, ele tá com essa camiseta aí, vocês vão tirar foto e aí vocês vão entender onde a gente quis chegar, né? Da mesma forma com que ele tá ali defendendo o Harvey Weinstein, ele no filme dele defenderá Berlusconi, eles têm ali em comum essa história de serem acusados por má conduta sexual e assédio. Me corrija se eu estiver errado, Paulinho, mas na Itália essa coisa toda, essas denúncias, tudo não é levada tão a sério assim quanto nos Estados Unidos, né? Ele partiu da França, umas críticas até ao movimento. Imagino que na Itália a cabeça das pessoas seja mais nesse sentido também, né? Pode ser, mas é bem... Mas o Einstein é difícil, né? Exatamente. Porque o cara, realmente era... É quase que uma afronta, camiseta da Suzane assim, von Richthofen embaixo escrito, ela tinha os motivos dela. Alguma coisa assim, né? É uma provocação, né? Que fez a gente estar falando desse cara por aqui e fez a gente também ir lá e pesquisar por que ele estaria fazendo essa defesa que, a princípio, é indefensável. Harvey Weinstein responde em Los Angeles, Nova York, em Londres. Em Nova York, se considerado culpado, pode ser decretada a prisão perpétua. Quer dizer, é um cara que não está aí no âmbito da especulação de alguém disse que, né? Ele está sendo investigado e existem provas. Então, acho que isso daí tá mais com cara de golpinho pra realmente chamar atenção do que uma real defesa do cara. Mas esse cara aí foi corajoso, né? Vai ficar taxado como o cara da camiseta do Einstein pra sempre. Pronto, não temos tempo pra mais nada, só pra dar os presentes. Para dar o vencedor, Edgar, antes rapidinho uma última informação, a FIFA divulgou os indicados ao prêmio de melhor do mundo e depois de 11 anos, Messi não estará aí entre os concorrentes. Entraram Cristiano Ronaldo, Modric, que venceu o prêmio de melhor da Copa do Mundo e também da UEFA, e o egípcio Salah. Seria o início do fim da carreira desse brilhante jogador, ainda novo, né? Acho exagero. Mas depois da Copa, depois de falar que não vai jogar mais pela seleção argentina, agora tá fora da disputa de melhor do mundo. Mas mesmo assim fez uma grande temporada. Eu acho que tava no páreo ali, acabou perdendo essa vaga pro Salah. Eu não tiraria o Messi das próximas disputas, não. É a vencedora Maria do Rosário, Edgar. E aqui no Twitter, a Ana Muniz. Falado, e a gente fica por aqui. Voltamos amanhã na programação da Jovem Pan a partir das 10 da manhã. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Cuidem-se. Tchau. Jovem Pan Morning Show.